Você, pai e mãe de um jovem menor de 18 anos, eu não me responsabilizo pelo que o seu filho está escolhendo assistir na internet. Eu falei pra ele que o vídeo é ruim, eu falei pra ele que o conteúdo não presta, mas ele não quis me ouvir. Então a culpa não é minha, não é minha. A pedido do grande Mr. Yoda, eu tô trazendo outro vídeo falando sobre Eti pra vocês. Dessa vez com foco mais em mulheres muito formosas, muito cheirosas, lutando freneticamente, todas com muita habilidade, trazendo o melhor que a gente consegue ver em artes marciais e também na questão da anatomia feminina, né? Começando por um dos melhores dessa lista, Tenjou Teng acompanha esse delinquente loirinho e o amigo dele, o Bob, mudando de escola. E eles querem causar na escola nova, eles estão doidos pra causar na escola nova. Só que essa escola tá cheia de gente muito habilidosa em artes marciais. E principalmente mulheres muito habilidosas em artes marciais. Logo de início a gente já vê aquele acidente, aquele famoso acidente acontecendo com o protagonista e uma moça muito formosa, muito cheirosa também da escola dele. E também, no primeiro dia de aula, eles acabam encontrando essa mina de cabelos prateados, que na minha humilde opinião é a mulher que mais vende essa história. E essa mulher, ela é ridiculamente forte. Ela dá um pau neles, eles ficam super revoltados porque eles subestimaram ela demais no começo, principalmente por conta da aparência. E depois de um tantinho de diálogo, eles começam a ser treinados por essa mulher de cabelos prateados e a história vai se seguindo a partir daí, com eles ficando mais fortes à medida em que o pessoal do conselho estudantil da escola, um pessoal muito cabuloso também em artes marciais, começa a intervir de diversas formas para tentar expulsar eles da escola, dentre outras coisas ali. De início já é muito interessante, mas depois a gente vai vendo um desenvolvimento muito diferenciado, porque você tem um drama muito bom de determinados personagens. O Bob é um personagem muito interessante, ele tem um relacionamento já com uma mina, e o relacionamento deles começa a desandar um pouco ali por causa dessa história dele querer ficar mais forte, dele querer se envolver em brigas e tudo mais. As lutas também são muito interessantes, então, apesar de você não ter muita fluidez, aquela coisa toda que a gente vê em alguns animes, tá, gente? Não é a maioria dos animes que tem essa fluidez toda. O anime tem uma qualidade muito boa, de maneira geral, assim, a produção tá bem feita, tá bem divertido. A trilha sonora também é um destaque, a opening é sensacional, então vale muito a pena vocês verem Tenjou Teng. Seguindo agora pra Iptosen, que é um anime que também aborda essa história de brigas na escola, mas de uma maneira bem mais peculiar do que de Tenjou Teng. Você tem 7 escolas que estão constantemente em guerra, e os alunos dessa escola, tanto homens quanto mulheres, acabaram virando lutadores muito habilidosos. E por conta disso, diversas batalhas acabam acontecendo o tempo inteiro, tanto dentro quanto fora das escolas. Lutas essas que acabam gerando aquelas cenas muito exóticas. E apesar de Iptosen ser muito focado nessa parte de artes marciais de trocação franca, você também tem um elemento sobrenatural muito presente nessa história. As pessoas dessas escolas, elas dependem muito de joias para lutar. Essas joias concedem poderes sobrenaturais para essas pessoas, que auxiliam elas ali, junto com o treinamento de artes marciais que elas acabam desenvolvendo. Então, se você gosta só de artes marciais, você queria ver um negócio um pouco mais pé no chão, Iptosen talvez não seja a melhor opção para você. Mas voltando para a sinopse, a protagonista, essa loirinha aí, ela acaba se mudando recentemente pro Japão e aparentemente ela tá destinada a unir as escolas. Mas não é aquela coisa super purpurina, não, é muito sombrio pra falar a verdade. Ela vai ter vários desafios, ela vai passar por muitos perrengues, não só ela, né? Você tem diversas outras garotas, porque enfim, é eti, gente. Iptosen tem lutas muito pesadas e tem um eti muito pesado também. Não espere um negócio light em nenhum desses aspectos. O próximo é Makenki. A história acompanha um daqueles garotos mais fedidos, bem pervertidos, que tá mudando pra uma escola que basicamente era uma escola só de garotas. E também é uma escola peculiar, porque todas as pessoas nessa escola, tanto alunas quanto professoras, têm poderes sobrenaturais. Esses poderes são como se fosse a individualidade de Boku no Hero, então cada pessoa tem o seu, são únicos e eles são muito interessantes, eles dão um dinamismo muito curioso para Makenki no quesito de luta, e também Makenki consiste numa comédia romântica. Então você pode esperar aquele negócio mais pastelão, com várias garotas entrando pro harém do protagonista, aquela comédia bobinha, sabe? Cena do cara escorregando em algum lugar e caindo em alguém, cena da mina caindo de algum lugar em cima dele, numa posição super esquisita. Suspeito, né? Tem muita gente que detesta isso, eu mesmo não sou muito fã, mas também eu sei que na época, pelo menos, tinha muita gente que gostava. Então se esse for seu caso, talvez Makenki valha a pena pra você, mas é muito 8 e 80.
curta, tem uma chance muito grande de você achar um lixo. Inclusive, se você não tá achando esse vídeo um lixo, não esquece de deixar o like e também cogita se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Indo para um anime um tanto melhor para a maioria das pessoas, Busou Shoujo Machiavellism. Para variar, esse anime também se passa num colégio que originalmente era só de garotas, era um colégio feminino, ali no Japão isso é muito comum. E a premissa gira em torno do protagonista extremamente forte, de uma personalidade extremamente duvidosa também, entrando nessa escola como um dos primeiros alunos do sexo masculino, e ele tem diversos problemas por causa disso, porque as garotas dessa escola, elas não estão acostumadas com garotos. O protagonista, logo de cara, ele encontra essa menina aí com um negócio esquisito no olho, com muita habilidade com a espada, e ela tenta literalmente, tipo, doutrinar ele, falando mais ou menos o seguinte: ou você fica aqui obedecendo o que eu tô falando, ou você vai embora. Só que ele é mais forte que ela, então ele acaba dando um pau nela, é curioso, ele brinca com ela de um jeito muito engraçado até. A história vai seguindo a partir daí, com ele encontrando outras garotas que também vão tentar enfrentar ele por diversos motivos diferentes, e ele acaba vencendo todas elas porque ele é muito forte. Pelo menos até ele encontrar essa menina de cabelos negros, muito interessante também. Pena que ela não aparece direito, porque é mais pro final, mas dentre os animes dessa lista, Machiavellism é um dos que tem as melhores lutas. A produção, de forma geral, também é bem redondinha, os personagens são carismáticos, você tem esse modelo de Hong Kong mais pastelão também, porque à medida em que ele vai ganhando dessas meninas, eles acabam convivendo mais, elas acabam entendendo que na base da porrada não resolve, e tentam dialogar com ele de diversas formas, e lentamente você vai vendo ela se apaixonando por ele, então vai formando um pseudo-harém ali. De resto, veja pela lutinha e veja pela anatomia feminina. E por último, Sekirei. Sekirei acompanha um jovem protagonista que tava vivendo a vida ordinária dele, morando sozinho num barracão lá de um velho muito chato que não queria que ele trouxesse mulher por recalque. Mas enfim, ele acaba tendo um acidente muito peculiar no meio da rua, e ele acaba encontrando essa mulher também muito formosa, de anatomia super duvidosa, né? Por algum motivo, eles sentem uma espécie de atração meio bizonha, assim, um negócio sobrenatural acaba acontecendo, e ela tava sendo caçada por mais duas mulheres que usam os poderes sobrenaturais também meio bizarros. Por conta disso, eles acabam fugindo juntos pro barracão do protagonista. Lá no barracão, acaba rolando aquela famosa patifaria que a gente vê nesse tipo de anime. Eles estão numa espécie de Battle Royale ali na cidade, e esse Battle Royale tá sendo desenvolvido por um cientista maluco que basicamente criou essas mulheres. São mulheres sobre-humanas, feitas para combate, que lembram muito anjos, eles se inspiram bastante em mitologias e religiões diversas. Elas têm que lutar até a morte, até que só sobre uma. E essa única mulher vai levar o Ashikado dela pro céu, pro paraíso. Só que não é tão simples, você tá lidando com pessoas de verdade. Nesse ponto, Sekirei é muito interessante, porque ninguém quer lutar. Ou melhor, a maioria das pessoas não querem lutar. Eles estão sendo obrigados a lutar por conta desse cientista maluco que tomou o controle daquela capital em específico. E o protagonista é um desses caras. Ele caiu de paraquedas nessa história, ele acabou beijando a menina e ela ganhou asas, por isso ele foi envolvido e não tinha mais como fugir disso. E a história vai seguindo a partir daí, com eles vivendo o dia a dia normalmente, enquanto outras garotas vão aparecendo e vão entrando pro harém do protagonista. É um harém de verdade, dessa vez não é pseudo não. E bom, ele acaba virando um dos Ashikados referência na cidade, ele acaba virando um dos 4 principais, porque ele é um dos que tem o maior harém ali. E como todas essas mulheres, elas são muito fortes, elas contam com poderes sobrenaturais, quanto mais você tiver, melhor. Apesar de que a proposta também ela é um pouco desleal nesse sentido, porque teoricamente o protagonista, se ele não conseguir arrumar uma solução pra reverter isso, ele vai acabar tendo que fazer as meninas se matarem no final. Então rola uma tensão nesse sentido também. O que importa é que, pelo menos pra mim, a história de Sekirei é muito mais interessante do que o que a gente tá acostumado a ver nesse tipo de anime, principalmente nesse tipo de anime de 10, 15 anos atrás, que tinha um certo padrão, tinha uma certa tendência de mercado. E você tem personagens muito carismáticos, muito interessantes. Até o protagonista, assim, que ele é mais de secar smartphone, ele é extremamente bonzinho, apesar dele ter os complexos de autoestima dele, ele não tem uma personalidade muito chamativa em nenhum aspecto. O foco é mais nas garotas mesmo, por causa do ecchi. Você vê também cenas de comédia romântica naquele esquema, bem pastelão de ser. Você vê cenas de romance com drama em alguns momentos muito bem feitas. Então você tem diversos elementos em Sekirei que valem a pena você assistir. Foi o que eu mais falei nesse vídeo aqui, porque realmente foi o que eu mais gostei, foi o que eu vi mais recentemente. Então foi uma surpresa, porque antes, quando eu era mais novo, eu gostava muito mais desse tipo de proposta do que eu gosto hoje. Eu tolerava muito mais algumas coisas, porque eu tinha assistido menos anime, eu tinha menos senso crítico, tinha diversas outras coisas que eu pensava diferente do que eu penso hoje. Mas e aí, vocês sentiram falta de algum anime?
Tem algum outro anime nesse estilo que vocês gostam bastante ou nem? Vocês gostam desse tipo de proposta? Porque eu fiz esse vídeo aqui respondendo a pedidos. Eu tenho amigos que gostam bastante desse estilo de anime. Você gosta bastante? Deixa aqui nos comentários pra mim saber se valeu a pena. Porque se não valer a pena, eu nem vou fazer uma parte 2. A maioria desses vídeos de lista eventualmente vão ter parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse aqui de toda forma. E se você tiver gostado desse vídeo, tiver se inscrito, ou se você já for inscrito, fica à vontade também para deixar alguma sugestão de vídeo de lista que vocês queiram. Pode ser de coisas muito específicas como esse aqui, pode ser de coisas mais amplas, como drama, comédia, romance, dentre outras coisas.